O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Robson, pároco desta paróquia, senhores diáconos, meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo. O Evangelho de João apresentou o segundo sinal. Na verdade, o Evangelho de João, em primeiro lugar, quando nós falamos de sinais, muita gente traduz como milagres, Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, quantos milagres Jesus realiza? Quem sabe? Quantos milagres? Mais de 10? Não, dos sinóticos. Você é estudioso do Evangelho de João, não é? Eu vou perguntar depois isso. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, entre 32 e 33 milagres. E a palavra para milagre, é dinamis em grego, força que sai de Jesus. Todo milagre no Evangelho sinótico é uma força que sai dele. Lembram do episódio da hemorroísia? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que dizia, ele estava indo para curar a filha de Jairo, no Evangelho de Marcos, e ela queria ao menos tocar a barra da sua roupa. Se eu ao menos tocar, uma multidão comprimia Jesus, e ela, com a força da fé, se ao menos eu tocar na barra da sua roupa, eu ficarei curada. E ela então encosta em Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? Senti uma força saindo de mim. A palavra grega é dinamis, daí que vem também a palavra dinâmico, tem a força extraordinária da criatividade, dinâmico, dinamis.
Senti uma força saindo de mim. E ela diz: fui eu. E aí Jesus diz: vá em paz, tua fé te salvou. Olha, isso é uma das características até do Evangelho de Marcos, tá? As pessoas às vezes pensam que primeiro a gente tem que ter o milagre para acreditar. Mas não. No Evangelho de Marcos, primeiro você tem que ter fé, depois o milagre acontece. Se você não tiver fé, o milagre não acontece, o sinal não se realiza, o milagre não acontece, tá? Sempre no Evangelho de Marcos, quando eles abrem lá o teto, por exemplo, e fazem descer um paralítico, o que diz o Evangelho? E Jesus, vendo a fé daqueles homens que abrem um teto para fazê-lo aproximar-se de Jesus, diz ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Depois, por causa da queixa dos fariseus, diz: levanta-te, toma tua cama e anda. Primeiro, ter fé, depois o milagre acontece. É sempre assim, tá? Na multiplicação dos pães, né? A gente até canta, né? Se a partilha, se eu não acreditar que vai dar para todo mundo, que vai se realizar a partilha realmente não acontece, né? O milagre vai acontecer somente se eu tiver fé. O Evangelho de João parece que a perspectiva é um pouco diferente. O sinal acompanha a credibilidade em Jesus para realmente atestar a sua messianidade, a sua hora. Por isso que no primeiro sinal das bodas de Caná, ele diz a Maria: ainda não chegou a minha hora, porque a multiplicação da água em vinho não era simplesmente para dar alegria, uma festa, para que as pessoas bebessem e tal, não. O sinal do vinho era cumprimento de uma profecia. Amós capítulo 9, que dizia: quando o Messias chegar, as montanhas vão se derreter e vão se transformar em rios de vinhos caudalosos. Ou seja, onde o Messias passar, haveria a abundância do vinho, que significa a alegre presença de Deus no meio do seu povo, ou seja, do ungido de Deus, né? E agora sim, enquanto os sinóticos têm 33 milagres, João, todo o Evangelho de João, quantos milagres tem? 7. E não são chamados milagres, são chamados sinais. Sinais. A palavra grega muda. Dinamis, no Evangelho sinóticos, semeion, para o Evangelho de João. Daí que também vem as palavras semente, que é aquilo que vai fomentar, que vai fazer crescer. Semeion. 7 sinais da fé. Sabem quais são os 7 milagres de João? As bodas de Caná, primeiro. Este foi o segundo: a cura à distância do filho de um servo do rei. A gente vê esse mesmo milagre nos evangelhos sinóticos, a cura do servo do centurião, que inclusive vem uma das mais bonitas respostas que nós sempre rezamos na Eucaristia, sinal da nossa fé. Eu não sou digno de que entreis em minha casa, em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Nos evangelhos, e meu servo ficará curado. Em João, uma perspectiva diferente, né? Este do capítulo 2. Depois vai ter a cura de um paralítico na piscina de Betesda, capítulo 5 do Evangelho de São João. Ele estava lá paralisado há quantos anos? 38 anos. Por que 38 anos? Se a gente ler Deuteronômio 2,14, vai descobrir o motivo porque ele está lá 38 anos.
que foi justamente o tempo da travessia após o Egito, de todo o deserto, de Kadesh Barnea até atravessar o Jordão, as torrentes do Zared. 38 anos. Ou seja, Jesus estava dizendo: você está paralítico, ou seja, o povo de Israel estava paralítico na fé, há 38 anos ainda. E agora que o Messias chegou, é Ele que diz: se queres, fica curado, levanta-te, não precisa esperar o borbulhar das águas. O quarto milagre, capítulo 6 do Evangelho de João, a multiplicação dos pães, que este ano, o Evangelho de Marcos, vai ser interrompido no mês de julho. Nós vamos fazer uma meditação de todo o capítulo 6, tá? No mesmo capítulo 6, Jesus vai caminhar sobre as águas, para atestar o seu poder sobre toda a intempérie, para que creiam que também o Messias tem o poder sobre toda a criatura, a obra criada por Deus. Depois, faltam 2, não é isso? Capítulo 9, a cura do cego de nascença, que se nós estivéssemos no ano A, seria lido ontem, né? No quarto domingo da quaresma. Mas como estamos no ano B, lemos ontem o belíssimo episódio da serpente do deserto, que deve ser erguida, né? Falando do sinal da cruz de Cristo. E por último, o último sinal, que fala, que João apresenta, a ressurreição de Lázaro. Livro dos sinais, do capítulo 2 até o capítulo 11, né? Depois começa o livro da glorificação, que nós vamos ler já a partir da semana que vem, preparando a nossa Páscoa. O livro da glorificação é o livro da entrega total de Jesus. A hora. Vocês viram que no Evangelho de João, ele gosta sempre de registrar a hora, que tudo acontece. Quando no início os 2 discípulos veem Jesus, que horas eram? 4 horas da tarde. Que horas que foi a cura do servo do centurião? 1 hora da tarde. A hora é importante, né, para o evangelista João, porque ele é o evangelista vou falar uma palavra teológica bem difícil para vocês, da escatologia do presente. A vida eterna do Evangelho de João não acontece depois da morte. A vida eterna é agora, é já. Quem crê, já está salvo. Quem não crê, já está condenado, porque não acreditou na palavra do Filho do Homem. E crer não é uma atividade do intelecto, mas crer é viver, crer é amar, crer é sofrer pelo nome de Jesus. Isso estava escrito, isso estava no Evangelho de ontem também, não é? O Evangelho de Nicodemos, que começou justamente como uma pergunta acerca do batismo, do nascer de novo, tá? E hoje, neste segundo sinal, somos convidados a crer que o Senhor pode agir para além do tempo, na hora oportuna. Mas Ele só vai agir se nós tivermos e cultivarmos entre nós o dom da fé. E nós aqui, para vocês dessa paróquia, a partir do modelo de José, que acreditou, como diz a carta aos Hebreus, acreditou, esperou contra toda esperança. Acreditou na palavra do anjo, acreditou no sonho de Deus, acreditou na mulher, acreditou no filho. Por isso que ele é tão... E acreditou sem fazer tanto alarde, acreditou sem ficar pronunciando muitas palavras de convencimento, não.
Ele mesmo, uma transformação pessoal, completa. Às vezes, até no Evangelho, obscurecida, mas Ele está lá. Ele está lá para dizer que a nossa fé também não precisa de atitudes super, ultra, extraordinárias de manifestação. Até no silêncio é possível evangelizar e ser evangelizado. Aliás, a 3ª edição do Missal Romano quer resgatar muito a atitude silenciosa das nossas assembleias e das nossas comunidades. Temos falado demais, mas temos vivido na experiência pessoal, sem precisar dizer ou pregar, muito pouco, o Evangelho e a liturgia. E é isso que estamos convidados a fazer, tendo como São José modelo de modéstia, silêncio e, apesar disso, total dedicação a Jesus Cristo e ao reino que Ele veio pregar. Reino que José, com as mãos de carpinteiro, ajudou a construir. Um reino que é de Deus e também é nosso. Nesta novena de São José, que Ele seja o vosso intercessor para crer, apesar e contra toda esperança, com modéstia, silêncio, total dedicação ao reino de Deus. Assim seja.